Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Conforme prometido na aba comunidade aqui do YouTube, né, onde eu faço alguns posts ali, eu tinha dito que um amigo meu, o mesmo cara que trouxe aí esse termo prêmio de consolação aqui para a machosfera, tá, e não em ordens de relacionamentos aí no mainstream ou algo do tipo. Esse termo já era falado em outras vezes em textos comuns aí fora da nossa bolha, mas aqui, né, nesse tom mais entre aspas pejorativo de mostrar que muitos dos namorados e maridos do Brasil eles são meros prêmios de consolação, né? Esse amigo meu que acabou trazendo esse termo e eu trouxe ele em 2021 e depois o próprio Ryan dos Santos acabou fazendo um vídeo disso falando. Esse termo deu uma viralizada, é usado até hoje aí, né, pelo Júnior, pelo Miguel no Redcast e outros produtores de conteúdo também, né? Esse mesmo amigo, ele me passou um subfórum aí do Reddit, né, que chama Female Dating Strategy, né, que são as estratégias de encontros aí femininas. Eu tinha postado na aba comunidade que eu tinha descoberto, né, esse submundo, vamos dizer assim, apesar de estar na surface, né, das mulheres, e até onde eu tinha visto, somente um dos inscritos tinha acertado sobre o que era, né, os caras deram vários palpites lá, né, e somente um tinha falado do Female Dating Strategy, né, do Reddit. Eu vou deixar num comentário fixado, tá, qual que é o nome do fórum aí, depois vocês vão lá, procurar e dê uma lida lá, tá? Eu recomendo não ir lá ficar postando nada ou algo do tipo, apenas observem, né? Como diz o Davi do que a vida observem, tá? Observem a sociedade, a realidade, o que estão falando na internet, o que vocês estão vendo nas ruas aí, que é o suficiente, né? Muitas vezes aquele velho ditado, né? Eu acho que esse ditado é oriental, né? A palavra vale prata, o silêncio vale ouro, né? E após muita observação, né, desse fórum, né, eu já estava com uma ideia de fazer um vídeo acerca dos relacionamentos e uma analogia, né, com o mercado financeiro, por isso o título aí, né, aspectos mercadológicos dos relacionamentos. E a conclusão, né, não vou dizer que é uma conclusão definitiva, né, uma verdade absoluta, mas assim, após várias impressões do que eu tô vendo nos últimos anos, toda a bagagem, experiência, né, e retaguarda, não só teórica, mas principalmente prática de vida que eu adquiri ao longo das minhas décadas de existência aí, que não são tantas, né, mas também não são poucas, né, foi que, principalmente nesses últimos 6 anos, né, que foi a ideia de criar, na verdade são os últimos 7 anos, né, agora nós viramos para 2023, eu tinha 7 anos a ideia de criar o canal, né, há 7 anos atrás, e toda isso que eu observei, né, e foi de que as mulheres, elas são muito mais pragmáticas do que os homens em relacionamentos. Eu sei que isso não é uma novidade, é até um tanto quanto óbvio falar isso, só que eu quero fazer algumas analogias, tá, com o mercado financeiro em questão. O homem no geral, tá, o que eu vou falar aqui, a regra dos homens, principalmente aqui no Brasil, né, o que ele espera de um relacionamento é aquele cara que entra, por exemplo, na bolsa de valores, né, ele entra, por exemplo, na plataforma de alguma corretora aí, vai montar uma carteira de investimentos dele, ele vai pensar no longo prazo, né, que ele vai comprar aqui, ele vai fazer uma análise fundamentalista de uma empresa e tal, ele pode até ir para renda variável, mas vai ser muito mais aquela estratégia do buy and hold, né, comprar e segurar ali, empresa com bom perspectiva, bom fluxo de caixa, boa administração, boa pagadora de dividendos, potencial de valorização, né, e com fundos imobiliários também, ou com títulos de renda fixa interessante também, né, às vezes atrelado à inflação, o cara vai montar aquela carteira, fazer o aporte bonitinho, ou seja, o homem ele pensa de uma maneira muito lógica, algo que é totalmente lógico, que são os relacionamentos afetivos entre homem e mulher, né, então ele parte muito de uma certeza de que ele até sabe que, pô, tudo pode acontecer, que talvez nada seja. Assim, é aquela coisa, o que o homem fala no boteco com os amigos dele é uma coisa, o jeito que ele age é outro. O pessoal fala muito, eu não acredito em nada que mulher fala, é só ver, elas falam na internet igual do bonzinho, mas na vida real elas gostam dos insensíveis, né, dos chads que só descartam elas, beleza, isso aí a gente já está cansado de saber, mas comece a observar os homens, tá, sobretudo os homens blue pill, que também, eles, em mesa de boteco, todo mundo é red pilar, todo mundo é esperto, todo mundo é o raccoon, né? Todo mundo, assim, sabe tudo de mulher, não sei o que. Eu fico até impressionado com alguns amigos que eu tenho, com algumas pessoas que eu conheço, que eu sei que os caras são blue pill até a medula, né? Só que os caras, eles têm uns lapsos, assim, eles falam umas verdades ácidas, assim, ou quando eu não recomendo fazer isso, mas de vez em quando acaba escapando, né? De se dar uma red pilada em cara que é blue pill ou coisa do tipo. Só que eu já falei pra não ficar falando isso aí, deixa os caras pensar que a gente é louco, frustrado mesmo, assim, entendeu? Esse shame aí vai ficar igual o negócio do machismo e tal. Chega uma
uma hora que, sabe, nem eles levam mais a sério isso aí, deixa fazer shaming disso aí, deixa a sociedade colapsar, não tentem salvar o macro, tá? Mas de vez em quando acaba escapando, né? É normal isso aí, a gente não somos robóticos, de vez em quando a gente vai acabar falando o que não deve pra pessoas fora da nossa bolha aqui, né? E os caras, eles não vão reagir mal em muitos momentos, vão falar, caramba, é só ouvir verdades, já aconteceu isso com um amigo meu, né? Cara que é tipo, você explica, por exemplo, questão de vasectomia e tal, o cara é totalmente contra, mas você explica como é que tá o mercado do relacionamento, velho, só ouvir verdades. Eu já aconteceu isso comigo, lógico que 5 minutos depois o cara já tá contra o que você falou, mas naquele momento ali você vê que há uma sinceridade do sujeito em concordar com o que você falou, só que é memória de tucunaré, né? O cara é igual o tucunaré quando é fisgado ali, 6 segundos depois ele já esqueceu, é perigoso cair na isca de novo, né? A traíra também é assim, né? Então, acaba que o homem, ele até tem alguns lapsos aí de que, pô, o negócio é tudo incerto mesmo, hoje tá complicado, só que ele tem a certeza inabalável, né? Igual a certeza inabalável de que a carteira dele nos investimentos vai prosperar, que é só ele fazer os aportes e tal, e tudo bonitinho, né? Ele não conta com as intempéries da vida, né? No caso do mercado financeiro, uma pandemia, uma guerra, né? Uma desvalorização brutal da moeda, né? É lógico, o cara muitas vezes vai diversificar, daí vai ser difícil perder, no longo prazo tende a ser lucrativo, só que esse longo prazo muitas vezes não chega, né? O cara acaba abortando o projeto ali no meio, né? Às vezes surge uma gravidez indesejada, o cara ele tem que sacar um dinheiro, ou ele quer comprar alguma coisa, ou quer viajar, né? Então, assim, os homens, eles planejam muito, né? Só que eles não contam muito com as adversidades da vida, né? Então, um homem no relacionamento, ele, por mais que ele vai falar, não, tá cheio de mulher hoje que é complicado, mas tem umas gente boa, tá procurando no lugar errado, não sei o quê, né? Ele pensa muito dessa maneira lógica, né? E engraçado, né? Que o Kodama tá muito certo quando ele fala que na prática, né? Os homens, eles não são lógicos do jeito que eles acham que são, principalmente de social que acontece na cama, né? E o afeto que ele tem pra mulher, porque se você vê, as mulheres falam que os homens são insensíveis, não sei o que eles gostam só, que eles se simulam uma coisa, assim, quando as mulheres estão fazendo a crítica a determinados homens, pessoal, isso é uma coisa manjada já aqui na comunidade, mas tem que ser repetido, elas estão falando dos homens ali do 1 a 5% do topo, tanto de genético, quanto financeiro, quanto social, tá? Então, assim, quando elas falam de determinados comportamentos dos homens, elas estão falando apenas dos homens que elas têm interesse, que vai variar de 1 a 5%, em alguns casos até 1%, em algumas regiões do Brasil que tem muito homem feio e pobre, tá? Então, assim, é desse tipo de cara que elas estão falando, porque não fecha a conta, né? Se todos os caras fossem insensíveis, galinhas, cafajestes, igual elas falam, vocês iam ver aos montes aí, ia estar cheio de Christian Grey nas ruas brasileiras aí, não é o que vocês estão vendo, né? Então, assim, tenham em mente que quando elas falam determinados comportamentos de homem, é do 1 a 5% que elas têm muita dificuldade de fisgar esses caras, tá? Então acaba que são os Sheds, os Slayers, enfim, né? Acaba que a mulherada no geral, né, elas falam que os homens separam muito bem isso, que elas acabam se envolvendo emocionalmente, mas na verdade eu concordo 1000% com o meu amigo Kodama, né? Que ele, quando ele fala isso, né, que o homem, na verdade, ele não dissocia nada, né? Inclusive o efeito do chá que o homem toma na cama e não sei o que, né? Isso ele acaba se apaixonando, né? O Coruja também fala isso, que muito cara fala, agora eu tô de boa, só vou pra cama, não sei o que, e etc, né? Tô desapegado. Nessas idas, eu não tô falando que todo cara é assim, tá? Mas que muitos caras ainda não desenvolveram, né, habilidade suficiente pra saber separar o que acontece da cama com se apaixonar, tá? E alguns nunca vão desenvolver, por questões de determinismo biológico, por questões de não estarem preparados pra esse jogo promíscuo e etc, tá? Então acaba que muitos caras não vão conseguir atingir isso aí, e o Coruja tá certo quando ele faz essa crítica, que muitos caras pagam desapegadão, fala que vai ser só o cara que vai agora do Tinder, do Leitado e Ghost, não sei o que, os caras não conseguem executar isso na prática, tá? Então o homem tem muito esse pensamento lógico, né? De que quando ele tá solteiro ele vai conseguir separar as coisas, né? É igual quando ele fala, fazendo uma analogia ao mercado, ele fala, não, 10% do meu patrimônio que eu vou pro risco mesmo, vou comprar altcoin, né? Vou pra essa ação aqui que é um mico, não sei o que, a small cap, né? Vou pra um negócio maluco aqui, vou meter em aposta, né? Essa parte aqui do meu capital aqui eu vou separar pro risco alto, e na prática muitas vezes o cara acaba dando all-in, acaba metendo metade do patrimônio dele lá, né? Então, assim, e na questão dos relacionamentos, a mesma coisa. O cara fala, não, agora eu vou ficar solteiro um tempo, né? E muitas vezes o cara tá apaixonado por um M-Sol de Tinder lá que deu um chá nele, tá? Então acaba acontecendo muito isso com os homens aí no Brasil, sobretudo homens blue pill, tá? Então o homem, ele diz que é lógico, diz que é racional, diz que vai montar tudo bonitinho, não sei o que, né? A hora que vê, o cara tá começando a acreditar em picareta de internet, em fórmula de milionário de lançamento e não sei o que, né? Vira uma bola de neve ali.
As mulheres, em contrapartida, são muito mais pragmáticas. Muito. E eu vejo muitos comentários de vocês aqui que vocês já perceberam isso há muito tempo. Desde que eu criei o canal lá em julho de 2021, eu tô pescando alguns comentários aí que os caras falam isso. Pô, velho, eu trabalho com público, não sei o que, eu atendo mulher, tenho muito cliente mulher, eu vejo como elas são red pill, elas têm muito mais noção do que é delas do que é do marido, né? E elas são muito individualistas, elas pensam nelas mesmas, né? E esse fórum, esse subfórum, né, do Reddit lá, que tem um monte de fórum lá, né, sobre female dating strategy, mostra esse pragmatismo feminino, assim, a níveis extremos, tá? Elas não conseguem, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora, as mulheres não conseguem conceber a ideia de como os homens sofrem tanto depois de um relacionamento. Tá? Elas não conseguem entender como é que os caras sofrem tanto, como é que os caras são tão gado, como é que os caras ficam mandando mensagem bêbado, né, indo atrás e sofrendo e fingindo que tá feliz, postando coisa embalada e não sei o que, né? Elas não conseguem conceber isso. E nos países de primeiro mundo, né? Vocês vão ver aí muitas mulheres americanas e europeias lá, onde as mulheres são mais frias que as brasileiras. Aqui no Brasil ainda tem muita mulher emocionada, porque aqui tem três coisas, né? O fator geográfico, né? O povo latino em geral, tá? Isso não é uma muleta para botar desculpa em todo fracasso ou coisa do tipo, são processos históricos muito mais complexos, mas em linhas gerais, os latinos eles são mais emotivos, por exemplo, do que os povos germânicos, né? Os povos nórdicos, isso é uma coisa óbvia, né? E tem a questão também do cristianismo ser muito forte aqui, tá? Mais forte até para quem não se diz cristão, a questão da monogamia ser muito forte, e pelo fato do Brasil ser um país muito pobre, então muita mulher aqui acaba casando com o mínimo ali, o cara não precisa nem ser milionário, mas qualquer cara que ganha 5, 10 mil por mês, o Brasil já é visto ali como um amparo para elas, e se o cara for um beta, que em muitos casos acaba sendo, né? Um beta provedor ali que vai dar cara, que vai preencher a lacuna emocional também, não só material financeira, melhor ainda para elas. Então vocês não vão ver muitas vezes as mulheres falando isso aí, por mais que no subconsciente delas isso tá presente, tá? Então as mulheres são bem pragmáticas quanto a isso, elas não conseguem entender, tá? Aqui as mulheres de classe média para cima aqui no Brasil, elas já conseguem, elas já têm essas conversas entre elas, tá? De como elas tipo, como que os caras não viram a página, né? Tem até alguns materiais, né, materiais não, perdão, alguns reacts, né, que o Bruce já fez, o John Youngmaster também, o próprio Júnior também. Um que viralizou muito foi aquela guria carioca, aquele pessoal de classe média do Rio de Janeiro, que o cara pediu a guria em namoro, e a guria falou, é só amizade, amor, não sei o que, né, ou seja, a mulher separa muito bem o cara que ela só vê como amigo, que ela friendzona, né, do cara que ela realmente quer namorar, quer casar, ou quer ter uma noite louca ali quando a libido dela tá, que geralmente são os chats, tá? Então a mulher é muito pragmática. E fazendo uma analogia no mercado financeiro, as mulheres operam como se fossem swing trade, day trade, só que são as pessoas que acertam, né? Porque no mercado financeiro saiu um dado uma vez que 99,5% das pessoas que operam day trade acabam perdendo, né? Mas nesse caso as mulheres não é só 0,5% que ganha, não. A boa parte delas acaba ganhando essa guerra da paixão aí, essa guerra da afetividade dos relacionamentos, porque elas são como se fosse esse 0,5% de trader certeiro, só que numa escala muito maior do que esse 0,5%. As mulheres entendem muito bem que as coisas têm começo, meio e fim, né? As mulheres elas compram na baixa e vendem na alta via de regra, tá? Vão existir exceções também, já eu entro nas exceções de quando as mulheres quebram a cara e o jogo dá uma invertida, tá? Mas via de regra as mulheres elas sabem, elas geralmente compram ali quando o negócio deu uma desvalorizada, o pessoal tá desesperado, quando a manada tá desesperada, e elas vendem ali o ativo, né? Quando o negócio começa a despencar. Então elas têm uma facilidade muito grande de operar nesse mercado financeiro, nesse mercado afetivo, né, fazendo essa analogia ao financeiro, em relação aos homens, tá? Isso que os homens deveriam aprender, tá? Se vocês pegarem alguns materiais realistas antes do Instagram ainda, ali 2010, 2011, né? Um pouco pós-Alita ali no mundo, no mundo da Real, o Fórum do Búfalo, né? Tanto do Brasil quanto de Portugal, né? Quanto dos Estados Unidos e outros países europeus também, você tinha ali que, em média, os caras eles eram mais pragmáticos. Eles falavam, velho, esse negócio de os MGTOWs, no caso, né? Casar, ter filho e morar junto já era. Entenda que relacionamento é cada um na tua casa. Isso que eu tô falando coisa de 2010, 2012, tá? Quando o aparato judiciário não era, principalmente aqui no Brasil, não era tão brutal contra o homem ainda. Eles falam, vai cada um na tua casa e vai durar. Se você arrumar uma guria legal para namorar, saiba que de 6 meses a 2 anos vai pro saco, vai acabar a paixão, você vai ter que arrumar outra. Então os caras trabalhavam numa margem ali de 6 meses a 2 anos. E em 2023, eu falar isso aí parece absurdo, e de fato é absurdo.
Porque é muito difícil que você manter começando um relacionamento do zero hoje, você manter uma vontade mútua dos dois ali, sem os dois ficar com muita vontade de ficar com outras pessoas e ter um relacionamento saudável e a mulher não ficar pressionando pra fazer viagens malucas ou até pra namorar, noivar e casar, principalmente aquelas que passaram dos 30 que já estão mais desesperadas, né? De não ter essa pressão. Então, assim, falar de 6 meses a 2 anos em 2010 é uma coisa, em 2023 é outra, completamente diferente. Hoje, então, né, e as mulheres elas se adaptaram a isso aí, né? Naquela época elas já sabiam que geralmente durava isso aí, tanto que era muito comum namoros durarem um ano e meio, né? Era mais ou menos isso aí, de 6 a 24 meses, né? Só que hoje em dia não, hoje em dia você tem que trabalhar mais, antes era mais um investimento de médio e longo prazo, hoje não, hoje é mais o swing trade mesmo. Swing trade, pra quem não sabe, é operações que você faz ali que dura tipo de 2 a 15 dias, não é igual day trade, né? Você compra pra vender ali de uma semana, 2 semanas depois, né? Tinha um site aqui no Brasil que era especialista nisso aí, eles davam curso, tudo de análise técnica, nossa, faz tempo isso aí. O Leandro Stormer lá, que é do Leandro Ruschel, tinha o Alexandre Stormer também, eles eram muito bons isso aí, acho que era na época, isso que eu tô falando coisa de 2008, 2009, tá pessoal? Então faz muito tempo isso aí, hoje já são outros tipos de análise, hoje eu vejo esse mercado muito mais como uma grande picaretagem de vendedores de curso que outra coisa, mas nessa época aí, esse pessoal passava um conteúdo sério, pelo menos até então, né? Só que as mulheres se adaptaram, né? Que hoje os relacionamentos, essa questão da. É isso que os caras não entendem, porque eles vêem as mulheres reclamando no Instagram de domingo à noite quando elas estão depressivas porque o Shed não tá nem aí pra elas, de relacionamento líquido, de contatinho tem muito, mas conexão tem poucas, etc. Tá? Vocês aqui da comunidade, vocês já sabem que isso é puro teatro, né? Que no domingão à noite elas pagam de santa mesmo. Só que o homem médio, o Miqueinha, né? O homem médio brasileiro aí, o homem tonto brasileiro, que é 98, 99% dos homens, esses caras não sabem disso. Aí eles vão lá, manda foguinho, manda direct, tenta ficar conquistando, né? Quando o cara às vezes é um norme de aparência, mas tem uma grana ali que a mulher vai poder usufruir para viajar, para usar ele de fotógrafo, ela vai acabar cedendo ali momentaneamente. Então as mulheres elas são muito especialistas em ter relacionamentos de curto, médio prazo, mas muito, muito, muito mesmo, tá? Principalmente com caras que elas podem dominar, né? Então acaba que elas se adaptaram a esse jogo aí de swing trade, né? De uma semana, 2 semanas, um mês, né? Então, assim, como o jogo mudou completamente, né, e as mulheres se adaptaram muito mais rápido que os homens, né, elas conseguem ficar fazendo essas operações, né, na vida delas, de fica com um cara aqui, dessa vez vai ser um cara mais pela genética, depois vai arrumar um bobão que vai levar ela pra Europa, né, depois, se ela quiser casar, ela vai avaliar as opções, muitas não vão acabar aceitando o que tem por aí, né, e assim, uma coisa que eu tô batendo muito na tecla aqui, conforme os canais parceiros estrangeiros já fizeram, né, de que vocês têm que entender que quando a mulher ganha o dinheiro dela, qualquer 5 mil por mês que a mulher ganhar aí, né, ela já vai ter uma resistência muito grande a se envolver com outros homens, tá? Muito grande mesmo. Se der pra ela pagar ali umas 2 viagens por ano, o sushi dela, a academia dela, o suplemento dela, né, it's over pra 95% dos homens, tá? Então, assim, ela vai casar se ela quiser, né? Eu vi um comentário uma vez, não lembro que canal de conteúdo, não foi no meu, foi algum canal parceiro, agora não me recordo qual, né, que o cara falou uma verdade ali, o cara mandou um comentário ali muito realista, né, que só tem, no Brasil tem muito casamento ainda porque o povo é pobre aqui, entendeu? Aí qualquer 2 mil com 3 mil que junta aí consegue financiar uma casa, aí o banco aprova e eles vão vivendo, né, vai vivendo daquele jeitão brasileiro empurrando com a barriga, não sei o que, faz um puxadinho na casa da sogra, aí o brasileiro ele ama essas gambiarras aí, principalmente nas classes mais baixas, né, porque é o jeito que arruma pra acabar sobrevivendo, né. A questão do Brasil é complicada, tá, pessoal? É um monte de processo histórico que envolve isso aqui, é um tema pra outro vídeo e não sei pra quando, né? Essas mazelas do Brasil aí, isso é coisa complicada, não é debatezinho de esquerda e direita, não, né? É de liberal e estadista, não, é uma coisa muito mais profunda, tá? O quanto esse país aqui é afundado, tá? É um negócio muito, muito complexo que eu tenho humildade de reconhecer que eu não sou, eu sou habilitado para falar um ponto ou outro de maneira genérica, tá? Não vai ser eu que vou querer explicar porque que o Brasil é um país aí fracassado, tá? Eu tenho humildade para reconhecer isso aí, né? Deixo o meu ego, minha arrogância para outras coisas, não coisas dessa magnitude aí. Mas voltando aqui então ao assunto principal do vídeo, né? As mulheres elas operam como traders profissionais, tá? E de vez em quando elas vão quebrar a cara. Quando que a mulher geralmente quebra a cara? Quando ela tenta fisgar um cara muito difícil, né? Quando ela mira no 1%, no 2%, aí geralmente dificilmente ela vai entrar na estatística dos traders perdedores lá, né? Quando ela inventa de ir pra campo, tipo uma guria de classe média, nota 7, por exemplo, que tá concorrendo de 28 anos, né?
ela tá concorrendo com novinhas aí, tipo, do oeste de Santa Catarina de 20 anos, que estão com tudo em cima, né? Com poucos milionários herdeiros que tem no Brasil, com poucos gigachetes que tem no Brasil. Aí elas inventam de ir para esses réveillons, Jericoacoara, né? Preá, Fernando de Noronha, ou passar inverno em Gramado, Campos do Jordão, ou ir para Búzios, para Balneário Camboriú, né, em estações quentes, aí elas vão tentar concorrer para fisgar a nata, né, algumas baladas na Green Valley, né, aí o negócio, aí o jogo fica mais complicado para elas, porque daí a concorrência é muito grande, né, aquela coisa que não tem, daquela coisa que tanto a oferta quanto a demanda acaba não fechando a conta, né? Então não vai ter tanto um homem ali destacado para todas, né? E aí geralmente elas vão acabar se ferrando. Só que tipo assim, nossa, tipo assim, é muita coisa de adolescente, né? Não vou cortar não, esse vai ficar aqui no vídeo mesmo. Né? Acaba que as mulheres, boa parte dos anos elas vão ganhar as operações que elas vão fazer, porque elas sempre vão ter ali os betas orbitadores, vai ter hora que a libido delas vai estar baixa, que boa parte da existência delas, elas não têm essa libido maluca igual a nossa, não tô falando que elas não gostam de cópulas, elas gostam muito mais do que muito cara acha que gosta, só que obviamente não tanto quanto a gente, né? Isso é uma questão biológica, né? Mas elas gostam, vão ter os momentos dela, período fértil, quando ataca e tal, etc. Principalmente guria que treina, dorme, faz cardio, essas gurias elas tendem eu não precisa nem estar usando os venenos não, tá? Essas gurias elas vão naturalmente ser mais predispostas ali a cópulas casuais, obviamente que elas vão filtrar muito, mas elas vão ficar nessas operações, né? De hora ser o ego validado, hora ter um namoradinho ali para tirar foto e pagar jantar caro, hora para ter um shed ali que ela não vai conseguir dominar, mas vai satisfazer ali na parte física, né? Então, via de regra, elas acabam se ferrando. Os caras podem pegar e falar, mas depois dos 35, 40 o jogo muda, tanto que eu vejo como um belo golpe isso aí, tá? Porque o número de caras que vai conseguir realmente envelhecer bem, ao estilo Paulo Maldini da vida aí, né, são pouquíssimos, tá? Que vai envelhecer bem, que vai estar bonitão ainda, tá? Poucos caras realmente vão ganhar dinheiro de verdade ali, ficar rico mesmo. Tô falando de ganhar 10 mil por mês, né? De ficar rico igual eles acham que vão ficar, né, comprando esses cursos de milionário na internet aí. Poucos realmente vão conseguir ficar, não tem espaço para todo mundo no capitalismo, tá? Então, assim, o pessoal não entende isso aí também, fica bravinho ainda, né? Os caras vão lá, 5 mil nego compram um curso de um cara lá por 2 mil reais, aí vai ter 10 que vai comprar carro esportivo igual o dono do curso, os outros 4.990 fica no ferro e ninguém fala nada, né? Aí porque não se esforçou o suficiente, né? Cada conversa mole que eu tenho que ouvir. Olha, eu sou macaco velho de internet, o Kodama o Raccoon também o Epifania também a gente tem que ouvir cada coisa aí que, olha, meu Deus do céu, tá? É brabo, é brabo, é brabo, é brabo. Tá? Então, acaba que eu vejo como um golpe isso aí, né? De tentar inverter isso aí, de que lá no futuro é o homem que poupou, que montou aí fazendo analogia com o mercado agora, que poupou, que fez a carteira dele, ele vai usufruir disso aí, beleza. Você vai seguir o que o primo rico vai falar lá, você vai ter lá uma renda passiva de 15 mil com 60 anos de idade, entendeu? Se você for um brasileiro um pouco acima da média, né? Que vai conseguir aportar 2 mil reais por mês, o que já é um absurdo para a realidade do brasileiro médio, né? Eu tenho condição de aportar até mais do que isso aí, só que eu sei que isso aí, eu reconheço que é um privilégio que eu tenho que pouquíssimos vão ter. Você falar que vai sobrar 2 pau limpinho todo mês pro cara ali no Brasil, eu sei que é uma realidade para 5, 10% dos brasileiros, entendeu? Então acaba que, beleza, quem conseguir fazer isso aí, eu não tô falando pra sair torrando tudo, viver o carpe diem, não, guardem dinheiro mesmo, é importantíssimo ter reserva de emergência, mas não se iludam, tá? Não se iluda que o cara que tá te ensinando a fazer isso, ele tá rico com 30, 30 e poucos anos, não foi com operação de mercado financeiro não, tá? Foi vendendo curso para você, tá? Então, e não adianta tentar copiar ele, porque muitas vezes não vai dar. Isso aí tenta igual tentar copiar o Messi jogar bola. Muita coisa não é replicável. Ficar milionário na internet é uma habilidade tão única, um dom tão único, envolve muito mais sorte e coisa que não tá no controle do sujeito, como um algoritmo ajudar ele, como bombar. É óbvio que vai ter a parte do esforço, do mérito do cara que ele fez alguma coisa, da ação humana, né? Eu não tô falando que é zero, que é nulo o esforço, o mérito. A questão é que o pessoal coloca como se fosse 99% esforço e mérito, né? Então é só vocês tentar copiar igual vocês, que eu digo os caras que caem disso aí, tá? Não é vocês, meus inscritos aqui, não. É só os caras copiar ele e fazer igual, por quê? O que você tá perdendo tempo, então? Não vai estar andando de Lamborghini igual o teu ídolo, né? É isso que eu não entendo nos caras, né? Eles ficam bravos ainda com isso aí, né? É quando fala essas verdades que eles não gostam de ouvir.
Então, isso aí é um negócio que é muito mais, uma habilidade muito mais natural, né? Do sujeito ali, que envolve um monte de variável, que teve sim a questão do mérito e do esforço do cara, mas é muito menor do que os tontos que idolatram esses caras acham que é, tá? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, os homens eles enxergam muito esse negócio de redondinho, né? E tem os caras que são iludidos ainda achando que vai arrumar uma guria bonita que vai aceitar, né? Ficar vivendo ali no. Cortando cafezinho, né? E gastando pouco, e viajando no máximo uma vez por ano, e ficar andando de Uber e morando de aluguel, né? Eles terem uma velhice legal, passo que a mulherada quer curtir o agora sempre, tá? Vai ter, lógico, vai ter exceção, porque eu tô falando sim, tem uns casal que guarda dinheiro junto aí, estão montando um belo patrimônio, tem sim, mas não é a regra, tá? Então aqui a gente fala da regra, existe exceção para tudo que eu falo aqui. O Brasil tem 215 milhões de pessoas, é óbvio que vai ter exceção, tá? Mas não tem exceção para todo mundo, tá? Então eu não vou ficar prometendo exceção bilhete de loteria para meus inscritos aqui, né? Aqui eu tento ser o mais transparente e honesto possível, né? Então acaba que não tem como, né? A conta não fecha. Os caras ainda vão estar tão iludidos nessa que vai estar tudo bonitinho, que eles vão aposentar e que muita mulher vai aceitar esse tipo de vida, né? Ao passo que as mulheres são bem mais pragmáticas. O Raccoon trouxe um dado uma vez que no Reino Unido só 6% das mulheres guardam dinheiro, né? Isso nós estamos falando de um país rico, né? Onde teoricamente sobraria mais dinheiro ali no final do mês, né? E 94% estão vivendo o aqui e o agora. É por isso que vocês vão ver um monte de guria, nem sempre quando os gurias estão só viajando, aliás, boa parte das viagens que elas fazem, tudo não é sempre o homem que tá pagando, não, tá? Às vezes a guria ganha 5, ela gasta 6, e vai lá, repõe o cheque especial, paga o cartão no atraso e vai vivendo desse jeito. Elas não estão nem aí, elas querem tirar foto, quer curtir, quer aproveitar o melhor da vida, só se vive uma vez e não sei o que, né? Então, assim, elas são muito pragmáticas nisso, tá? Muito, muito, muito. Elas conseguem conciliar muito essas volatilidades absurdas que a vida traz pra ela, de um Chad que não quis ela, do Betinha que tá namorando, pagando um monte de coisa pra ela ali, depois elas ficam um tempo solteira, né, com um monte de orbitador, colocam um cara na friend zone. Então as mulheres, elas são traders, elas são snipers, né, são snipers profissionais ali nos relacionamentos. E esse fórum do Reddit aí, vocês vão ver, né, os comentários delas, as histórias delas ali, que de fato elas têm uma habilidade muito maior de saber separar o joio do trigo, se é que vocês me entendem, né? O homem não sabe separar o joio do trigo. O homem paga de racionalzão, de lógico, não sei o que, uma minoria assim, tá? O Coruja também é muito feliz no comentário que ele faz quando ele diz que os homens são biologicamente programados para ser beta, tá? Até os caras que nascem com um aparato genético muito superior aos outros, os caras muito bonitos, eles vão ser programados ali para ter a libido alta, para ficar correndo atrás de mulher toda hora, né? O que acontece é que alguns caras eles vão se tornando frio, né? Eu concordo com o lendário Rafael daquele antigo blog Sedução e Persuasão lá, né? O único PUA decente que o Brasil já teve, ele e o Marcos Oliver, teste de fidelidade, diga-se de passagem, né? Quem viu o post da comunidade, eles entendeu a referência da piadinha aí. Mas ele falava, né, que o único jeito de você criar desapego mesmo é copulando, 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 né? Só que chega um momento que você começa a se questionar, né? Aí você começa a considerar um monte de variáveis, de celibato, né, de se vale a pena, vasectomia, mas daí é um assunto para outro vídeo, tá? Então, é difícil, tá, fugir dessa biologia de ficar correndo atrás de mulher toda hora. O que você consegue evoluir quando você descobre sobre profano, sobre red pill, etc, é que você vai pensar em algumas coisas que você seria muito bonobo, você não vai ser mais. E algumas você vai continuar sendo. Alguns gatilhos ali de fração de segundo, de ver uma mulher bonita, de ficar meio bobo, isso não vai acabar nunca. Mas para outras coisas ali, por exemplo, inventar um casamento, inventar um financiamento, fazer dívida, assumir filho dos outros, né? Jogar um negócio, expelir o líquido fecundante lá dentro, o cara muitas vezes vai acabar pensando duas vezes e outras coisas acaba que não pensando, tá? Então os homens eles têm uma dificuldade de dissociar, né, o que acontece na cama e o que acontece fora dela, ao contrário do que a cultura no geral fala, né? E as mulheres não. As mulheres, como eu disse, elas são traders profissionais, elas entendem, né, que as operações hoje são de curto e curtíssimo prazo, né? São operações ali de comprar uma semana, outra ali, muitas vezes não vai durar nem um mês, nem 2 meses, né? E de vez em quando elas também vão errar, né? Geralmente elas erram quando elas tentam dar um passo maior que a perna, ou seja, quando elas tentam fisgar algum cara, um super herdeiro, um giga shed ou algo do tipo aí, e é muito difícil fisgar esses caras, tá? Então porque assim, o resto, 98% dos caras, elas vão ter controle, principalmente as mulheres bonitas, vão ter controle aí praticamente absoluto, tá? Porque os caras são muito gado mesmo, tá? E os homens, no geral, vão ficar sempre com essa mentalidade, né? De pensar lógico, de construir casinha e esposinha, honradinha, não sei o que, e poucos caras vão entender que o jogo hoje é informação rápida, né? Uma ou outra guria você vai ter vontade de ficar uma segunda vez porque a companhia foi agradável, vai ficar mais 2, 3, 4, 5, mais uma hora vai perder a graça. Ela não é sua, é apenas sua vez.
uma hora vai acabar o encanto, e aí que é a hora de sair, entendeu? Não tem problema você falar, pô, velho, achei que eu tava desperto, mas fiquei 3 meses com uma guria, não achei que fosse dar alguma coisa, não sei o que, mas agora eu perdi a graça, beleza, então agora você cai fora. Não é gadice você ficar 3 meses com uma guria, cada um morando na tua casa, vocês se vêem no final de semana, vai jantar, vai no cinema, motel, etc e tal, né? A gadice é ficar insistindo no erro, naquela ação que você sabe que vai afundar, né? E nas lojas americanas teve o Homeboy agora, e teve uns bobão que achou que dá uma despertão, né? Igual quando aconteceu com o Bitcoin, caía lá comprar, né? Os caras compraram depois do primeiro tombo e caiu mais 75% no outro dia, né? Você tentar dar uma despertão contra a lógica do mercado, você achar que você... existem maneiras inteligentes de ir contra a maré. Existem maneiras estúpidas de você ir contra a maré que você vai se afundar, a maré vai te afundar mais ainda, né? É não saber a hora de sair, né? Deu esses 3 meses aí, não tô falando que é um prazo fixo, tô usando um exemplo hipotético. Deu 3 meses, a guria começou a regular a cópula, né? Começou a fazer uma chantagem ou outra, não te responde mais rápido, é a hora de sair, é a hora que o ativo ali vai começar a cair, né? O ativo, no caso, o relacionamento, e não a mulher em si, né? O relacionamento que vocês têm ali, que durou 3 meses, foi legal, beleza, vai pra próxima. E as mulheres sabem a hora que isso aí vai pro buraco. Ela pode até ficar mais enrolando com o cara ali, principalmente quando o cara tá pegado emocionalmente pra ela ter validação de ego. Mas as mulheres têm assim, elas têm um timing muito perfeito, né, de saber a hora de cair fora. Elas só vão ter o bug da Matrix, né? Elas só vão acabar tendo ali alguns revertérios, geralmente quando elas vão tentar se envolver com esses caras que estão no topo da hierarquia, tá? Social e genética, tá? E até esses caras do topo da hierarquia social e genética, quando eles lidam com mulheres com as gigastesses, daí com o topo da hierarquia social, principalmente genética feminina, eles podem acabar se ferrando também, mas daí ficar procurando pelo em ovo, tá? Via de regra, esses caras aí eles já nasceram com um reforço positivo, com um aparato, seja financeiro, biológico, principalmente biológico, muito forte ali, que vai acabar moldando a personalidade deles. Provavelmente, quando eles estavam em idade mais jovem, mesmo sendo bonito, sendo Slayer, Shed, tá? Isso eu posso falar com conhecimento de causa disso aí, com 17, 18, 20 anos, aquela questão com córtex pré-frontal não tá formado ainda, o cara acaba se ferrando vez ou outra assim, né? Mas leva algum aprendizado isso aí, com 24, 25, o cara tá meio que pronto já e assim, tá bem tranquilo para jogar esse jogo dos relacionamentos. A questão você não precisa ser um super herdeiro, não precisa ser um giga shed para entender isso aí, né? Basta absorver o que nós estamos falando aqui, as suas próprias conclusões principalmente, né? Não tome a gente como guru, como verdade absoluta, aquilo que você achar que é exagero ou repetitivo ou desnecessário, você descarte, né? Observe a sociedade e tire proveito, entendeu? Você não precisa estar no topo do 1% do social e genético para tirar proveito disso, né? Aqueles que assim como eu ainda se envolvem casualmente com mulher, saber a hora de cair fora. Então a mensagem por trás desse vídeo, né, se fosse para resumir em pouquíssimas palavras, saber a hora de cair fora, né? Assim como você compra um ativo, valorizou, ganhou, não fique esperando lucros crescentes, exponenciais o tempo todo, que uma hora vai desabar. As mulheres, elas têm um feeling muito melhor de saída do que os homens, tá? Então a ideia aqui é tentar, pelo menos aqui para nossa comunidade, que é menos de 1% dos homens do Brasil, dos caras aprimorarem e ficarem mais espertos para saber a hora de saída de determinados ativos da vida, não só de relacionamentos, mas de sociedade, de amizades, né? E outros tipos aí de relações humanas que a gente acaba tendo ao longo da vida, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.